Estudar escatologia bíblica é como subirmos a uma escada. Obviamente, ninguém sobe uma escada iniciando pelo último degrau, mas sim pelo primeiro, segundo, e assim sucessivamente, até que se chegue ao lugar desejado. Da mesma forma se dá o estudo escatológico. Ele é sequencial, onde um fato sucede a outro fato. O primeiro grande degrau da ordem escatológica trata-se do arrebatamento da igreja. A partir daí, necessariamente, precisamos obedecer à ordem dos fatos como Deus programou e nos revelou através de sua infalível palavra. Então, logo a igreja seja arrebatada, teremos dois acontecimentos fantásticos nas regiões celestiais envolvendo os salvos do Senhor, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E enquanto isto aqui na terra haverá o período mais angustiante de todos os tempos, a grande tribulação. Muito bem, páginas 13 e 14, primeiramente o tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o tribunal de Cristo nada tem a ver com o julgamento das nações e muito menos com o juízo final. Às vezes eu ouço bons e prestigiados pregadores cometerem um sério equívoco quando, desejosos por falarem sobre o juízo final, fazem uma correlação com o tribunal de Cristo. São três julgamentos distintos que se darão em épocas diferenciadas. Uma coisa é o tribunal de Cristo, outra será o julgamento das nações e outra, bem mais diferente ainda, será o juízo final. Vamos às considerações sobre o tribunal, página 14. Vamos ler comigo, letra A, só vocês, vamos lá. Será? Nenhum ímpio estará presente no tribunal de Cristo. Será este um julgamento exclusivo para os salvos do Senhor. Quem lá chegar já tem a salvação garantida. Ora, então por que se dará tal julgamento? Se dará para que o Senhor faça uma avaliação do conjunto das nossas obras, produzidas na condição de servos e servas do seu reino. E se o resultado for satisfatório, o Senhor vai galardoar os servos achados fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Será um julgamento mais da qualidade do que da quantidade das nossas obras. Letra B, vamos ler? Ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Irmãos, este versículo tem duas verdades aí inseridas. E quando aparecer o sumo pastor, isso nos fala da parousia da vinda de Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. A segunda metade do versículo já se relaciona com o próprio tribunal de Cristo. O que isso quer nos dizer? Que na ordem escatológica, um fato sucede a outro fato. Primeiramente, então, ocorrerá o arrebatamento da igreja e logo na sequência, nas regiões celestiais, dar-se-á, portanto, o tribunal de Cristo. Letra C, vamos lá? O juiz será o Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, por favor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus amados irmãos, no tribunal de Cristo nós seremos julgados pelo próprio Senhor Jesus. Nós vivemos uma época de denúncias que envolvem todos os poderes aqui no Brasil. O poder executivo, legislativo, mas também o poder judiciário. Nós estamos hoje vivendo dias difíceis, terríveis. A corrupção realmente está presente em todas as esferas. Muitos juízes são hoje vendedores de sentenças. E eu digo isso da maneira mais respeitosa, principalmente aqueles que exercem com nobreza de alma suas funções. Porém, no tribunal de Cristo, não seremos julgados por um simples juiz, mas pelo justo juiz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Letra D, vamos lá.
O instrumento de juízo será o fogo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Meus irmãos, a Bíblia tem 3 linguagens, a linguagem literal, a simbólica e a figurada. Quando João cumpria o seu exílio na inóspita ou desértica ilha de Pátimos, no momento mais crítico, mais agudo de sua jornada de fé, ele recebeu a visitação em glória do Senhor. E quando ele viu a Cristo glorificado, o Senhor tinha os olhos como chama de fogo, que simbolizam a sua onisciência. Onisciência é um atributo de Cristo Jesus, pelo qual ele tem o poder de conhecer todas as coisas. Nada se furta diante do seu olhar. Ele conhece tudo que é debaixo do céu e em cima da terra. O Senhor não precisa de mestrado, de pós-graduação, de doutorado. Ele não precisa de um microchip para auxiliá-lo, para monitorá-lo. Ele não precisa de um banco de dados, ele não precisa do auxílio da internet. Ele conhece todas as coisas. E quando nós ali estivermos presentes no seu tribunal, o seu olhar, simbolizado como chama de fogo, perscrutará os segredos que nós levaremos conosco. As obras produtivas resistirão ao teste do fogo, que é o seu olhar onisciente, e nos acompanharão por toda a eternidade. Já as obras improdutivas se queimarão diante da ação disciplinar, que é o fogo, no caso, o olhar onisciente de Cristo Jesus, o Senhor. Muito bem, letra E. Vocês lendo, vamos lá? A base... Efésios 1, verso 1, vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra cardeal que norteia as nossas ações na condição de servos e servas do reino de Deus é a palavra fidelidade. Com base na expressão desta palavra em suas múltiplas variações, o Senhor nos julgará. A Bíblia diz que em tudo devemos ser achados fiéis. Então vejam a seriedade desse julgamento. Eu costumo dizer que no tribunal de Cristo, o Senhor vai virar-nos do lado do avesso e vai revelar como nós agimos aqui em relação à sua obra, em relação à extensão do seu reino. Fizemos a sua obra por dedicação, por responsabilidade ou por mera conveniência, para o nosso próprio estrelato? Tudo isto se revelará no tribunal de Cristo. Muito bem, letra F. O tribunal de Cristo terá lugar... Quando Paulo escreveu sobre tão auspicioso ou convidativo assunto, ele tinha em mente a ideia dos Jogos Olímpicos que já ocorriam em sua época. E havia uma modalidade dos Jogos Olímpicos que chamava a atenção em particular do apóstolo Paulo: a maratona. Uma corrida de 42 quilômetros. O curioso é que maratona era o nome de uma cidade grega, que ficava distante de Atenas a 42 quilômetros. Então os corredores corriam e o vencedor subia os degraus que davam acesso ao palanque, chamado no grego de bema, onde o juiz da competição encontrava-se assentado. Lá em cima, o vencedor se encurvava e, meritoriamente, o juiz colocava uma coroa de louros sobre a sua cabeça, reconhecendo os seus méritos e declarando a sua vitória. No tribunal de Cristo, nós subiremos os degraus que darão acesso ao palanque, onde Cristo nos coroará. Bendito seja o nome do Senhor. Letra G, vamos ler. O seu propósito é galardoar os servos que forem achados fiéis. Duas referências. Apocalipse 22, 12. E na sequência, prepare Mateus 10, verso 42. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão, surge aí a conhecidíssima palavra do universo cristão, galardão. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego mistos. Mistos é uma palavra que aparece 29 vezes nas páginas do Novo Testamento. E é traduzida de variadas formas, ora como recompensa, ora como salário, ora como pagamento, e aqui é traduzido como galardão. Em síntese, o que seria o galardão usando o singular?
seria a recompensa que cada um de nós deverá de receber da parte do Senhor Jesus em seu tribunal. Amém? Agora eu tenho uma boa notícia para você. Escute-me. No tribunal de Cristo, receberemos galardões, usando aqui o plural, por aquilo que fizemos para o Senhor e por sua maravilhosa obra. Mas também receberemos galardões por aquilo que gostaríamos de ter feito para a obra do Senhor, mas por motivos alheios à nossa vontade não podemos fazê-lo. Deus trabalha com as nossas motivações. Deus trabalha com aquilo que fervilha dentro de nós. Deus trabalha com os nossos sonhos. Querem ver um exemplo? Quantos aqui gostariam de ter uma mega estrutura, digamos assim, com uma carreta muito bem equipada, com toda a parafernália, para se realizar cruzadas evangelísticas e cultos e grandes eventos de louvor para que muitas vidas possam se render ao Senhor? Quem gostaria de ter isso? Deixe-me ver, levante a mão, olhe. Quase toda a igreja, essa é uma igreja missionária. Em particular, este é um sonho que eu tenho. Talvez muitos de nós aqui venhamos ter este sonho concluído, correto? Consumado. Outros talvez não. Oxalá que todos pudessem realizar este sonho, porque ele é fantástico. Ele diz respeito à paixão pelas almas. Mas se o arrebatamento da igreja ocorrer e você não tiver comprado a sua carreta, para Deus não tem problema, porque Deus trabalha com a motivação que te impulsiona, porque Deus trabalha com as nossas colocações em prol do seu reino. Aquilo que nós queremos fazer, Ele não trabalha apenas com as emoções, mas sim com a vontade que nós temos de fazer algo em favor do seu reino. Para Deus, você já tem a carreta e já está ganhando almas para o reino do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia entra em detalhes acerca dos galardões que receberemos. Até um copo de água fria que você der a quem lhe pedir, fará com que tu recebas o galardão. Mateus 10, verso 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só, um copo de água fria que você der a quem lhe pedir, fará com que tu recebas o galardão. Quanto mais suco de acerola com bolo de fubá. Pense nisso. Outro dia eu aguava o jardim da minha casa, em Goiânia, e passaram por ali 2 garis, homens honrados, trabalhadores nobres. E um deles me disse, escute, empreste a mangueira para que eu tome um pouco d'água. Eu disse, não. Ele disse, eu estou equivocado. Eu disse, por quê? Porque me disseram que você é uma boa pessoa, que você é um pastor, mas vejo que eu estou completamente equivocado. Eu disse, muito bem, faça o seu juízo, mas eu não vou lhe emprestar a mangueira para que você tome água quente. Porque não é assim que a Bíblia ensina. Você pode aguardar um pouquinho aqui? Ele disse, perfeitamente. Eu fui até dentro da minha casa, peguei uma jarra de água gelada, trouxe 2 copos, muitas bananas e mexericas, e quando eu retornei, ele olhava as mexericas e bananas, e ele ficou realmente desejoso por aquelas frutas, e então eu dei-lhe a água e disse, é assim que a Bíblia ensina, água fria. Você é um homem honrado, um trabalhador nobre, você merece o melhor. Aí ele tomou água e olhou para as bananas e as mexericas e disse, a Bíblia também fala de banana e mexerica? Eu disse, não é por minha conta, meu filho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sempre que passa em casa, ele procura ver se eu estou por ali. Muito bem, página 15. Nossas vidas e obras submetidas à prova no tribunal. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus vai julgar na vida de cada um de nós. Leiam comigo, letra A, nossa conduta cristã. Vamos ler Salmo 139, versos 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Este salmo nos fala da onisciência de Deus. O salmista entra em detalhes. Ele disse que Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Nada se furta diante do seu olhar onisciente.
Ele conhece tudo a nosso respeito. E a nossa conduta cristã não é diferente. Ele sabe como é o nosso comportamento, o nosso testemunho cristão praticado em nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Nós precisamos dar um bom testemunho, não apenas aqui dentro do santuário, mas principalmente lá fora, onde os pecadores estão. Em meio a esta sociedade decadente, sinuosa e tortuosa, rasteira, que nós precisamos confirmar a nossa comunhão com Cristo Jesus, o Senhor. Bendito seja Deus. A nossa conduta cristã vai estar em destaque no tribunal de Cristo. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas há um 5º evangelho diferenciado que não está aqui no cânon. É o nosso testemunho cristão praticado no nosso dia a dia. Letra B, vamos ler? Nossas obras. Jeremias 48, versículo 10. Maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Queridos, as nossas obras estarão em destaque. No tribunal de Cristo, o Senhor vai revelar como foi que nós desenvolvemos as tarefas que Ele mesmo nos delegou, nos responsabilizou. Este versículo é, sobretudo, impactante. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus exige zelo. Deus exige qualidade no que se faz para Ele, para o seu reino. Deus exige esmero da nossa parte. Olhem, na Itália, um carteiro perdeu o seu bom emprego e responde a hoje um processo. Sabem por quê? Ele foi, sobretudo, irresponsável e cometeu uma atitude criminosa. Ele deixou de entregar 3.500 cartas e promoveu danos aos moradores da região onde ele trabalhava. Houve uma auditoria e então os auditores chegaram à conclusão de que havia um desvio de correspondências. E a polícia foi enviada até a residência do carteiro e lá encontrou 3.500 cartas colocadas ao chão. Simplesmente, ele perdeu o emprego e responde hoje a um processo criminal. Meus amados irmãos, quantas pessoas não estão agindo assim também em relação ao reino de Deus? E no que tange ao cumprimento das tarefas que Deus nos responsabilizou? Nós não podemos ser irresponsáveis, relapsos. Nós precisamos dar o melhor de nós. A sociedade está lutando para ser mais competitiva, as empresas lutam para adquirirem aquele certificado ISO 9000 nas suas múltiplas variações, cada dia oferecendo maior qualidade, maior excelência. Se o mundo dá este exemplo, a igreja não pode ficar para trás. Queremos uma igreja melhor, queremos uma igreja que adore mais, que louve mais, que leia mais, que evangelize mais, que se aplique mais, uma igreja que seja a excelência de Deus na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Letra C, o tratamento dispensado aos irmãos. Romanos 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que despreza a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, o Senhor vai revelar como foi a nossa comunhão horizontal, de irmão para com irmão. Como foi que nós nos tratamos? Fomos tolerantes? Perdoamos? Ajudamos? Socorremos? Amparamos aqueles que precisaram? Ou fomos indiferentes à dor alheia? Tudo isto vai se revelar no tribunal de Cristo. Cada palavra que eu aplico em relação a ti se manifestará naquele dia. Cada palavra que tu aplicas em relação ao anjo da igreja, ao seu pastor, se manifestará. O tratamento que nós nos dispensamos aqui na terra, tudo isto será manifesto. Portanto, preocupa-te em ter ações disciplinares nesse aspecto. Procure ter cautela no que você faz e no que você diz acerca do seu irmão, porque no tribunal de Cristo tudo se revelará. Letra D, a evangelização. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação.
E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A evangelização é a tarefa prioritária da Igreja de Cristo Jesus aqui na face da terra. E no Tribunal de Cristo o Senhor vai revelar como foi que nós tratamos a causa missionária. Como foi que nós tratamos esta nobre atividade que é a busca aos perdidos da terra. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que a Bíblia quer dizer com isto? Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. E no tribunal de Cristo encontrarás o resultado da sua atividade em prol da evangelização. Vidas redimidas pelo poder do sangue de Jesus. Aqui nós já temos surpresas agradabilíssimas. Imaginemos lá no tribunal de Cristo. Eu moro em Goiânia, outro dia estava em Sorocaba, na Igreja Assembleia de Deus da Missão, um templo muito grande para mais de 5.000 pessoas. Quando o culto terminou, uma irmã aproximou-se e disse, eu gostaria de mostrar-te uma coisa. Disse, pois sim. Uma senhora de idade, respeitosa, brilhante, virtuosa. Ela tirou uma fita cassete e disse, o senhor pregou a mensagem que está aqui nesta fita em 1983, na cidade de Vilhena, em Rondônia. E naquela noite, quando você pregou esta mensagem, o meu esposo estava passando por uma turbulência. Ele não era cristão. E eu estava lá na cruzada, e o meu esposo estava em casa, quando então o inimigo o incitou a fazer uma loucura, a praticar o suicídio. Ele então escreveu uma carta de despedida, pegou o revólver, pegou um táxi e seguiu para a nossa chácara. Porém, quando ele passava nas imediações do lugar onde nós estávamos reunidos, Deus lhe usou, e o Senhor repreendeu aqueles demônios que agiam numa vida que estava naquelas imediações. O meu marido então ordenou ao taxista que parasse o carro, pagou-lhe a corrida e disse-lhe, consuma esse revólver, eu não vou utilizá-lo. E ele esteve no meio da multidão até o final, e na hora do apelo, ele foi a primeira pessoa a decidir-se por Jesus, e hoje está aqui, é crente em Cristo Jesus, e me apresentou esposo, e eu o abracei e glorifiquei a Deus. Se isto acontece aqui, imaginemos lá no tribunal de Cristo. Quando o pastor Júlio César Silva lhe comparecer, ele verá um grandioso número de remidos, olhando para ele, acenando para ele, regozijantes. E ele vai dizer, Senhor, quem são estes que acenam para mim? E o Senhor lhe responderá, estes, meu servo, são os que tu ganhaste para o meu reino, quando pregaste a minha palavra, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, letra E. Os pastores, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os pastores serão julgados por Cristo Jesus no seu tribunal. Olhem, pastores que, lamentavelmente, viviam ou ainda vivem apenas trancafiados nos seus moderníssimos gabinetes e que perderam o cheiro de ovelha. Pastores que deixaram o rebanho sofrendo diante de pastos tórridos e ribeiros secos. Pastores que agiram por mera conveniência. Pastores que fizeram do seu pastorado, do seu ministério, apenas um instrumento de enriquecimento. Estes serão seriamente advertidos por Cristo Jesus no seu tribunal. Em contrapartida, pastores amorosos e misericordiosos, que atuavam nos seus gabinetes, mas nunca distanciaram-se dos seus rebanhos, que mantiveram um cheiro glorioso do que é a ovelha que serve a Cristo Jesus com fidelidade. Pastores que conduziram seus rebanhos diante de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Pastores que fizeram reluzir e reverberar a glória do Senhor e a linha divisória entre o que é santo e o que é profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Pastores que fizeram jus à sua convocação. Estes receberão um voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Bendito seja o nome do Senhor. Página 15, materiais a serem julgados. Vamos ler. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Muito bem. A linguagem aqui agora é simbólica. Paulo diz que todos devemos edificar o reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Ele nos antecipa, dando-nos uma linda informação, que o alicerce da construção já está pronto, e não poderia ser mais nobre e melhor, é Jesus Cristo. Sob o alicerce que é Cristo, deveremos levantar as paredes do reino de Deus. Porém, Paulo nos adverte. Existem dois grupos de materiais. O primeiro grupo é o grupo dos materiais nobres, materiais indestrutíveis. E ele recomenda que trabalhemos com eles. São eles, ouro, prata e pedras preciosas. Estes materiais ilustram a Trindade divina. O ouro fala do Pai, a prata de Cristo e as pedras preciosas da pessoa bendita do Espírito Santo. Quem trabalhar com esses três materiais, além da salvação, terá direito aos galardões. Paulo nos adverte que não empreguemos o segundo grupo de materiais, são de baixa qualidade. Estes são os materiais destrutíveis. Quais são? Feno e palha. Quem trabalhar com esses materiais poderá ser salvo. Agora, usando aqui o singular, Paulo diz que o tal poderá ser salvo, todavia, como alguém que escapou do fogo, do incêndio. Você já viu alguém escapar de um incêndio? Ele é salvo de mãos vazias. Não dá tempo de levar nada. Muitos serão salvos assim. Serão salvos, mas não terão direito aos galardões. Vamos interpretar isso aqui? O primeiro grupo é o grupo dos materiais indestrutíveis. Leiam comigo na letra A, qual é o primeiro material? Ouro. O que é que ele simboliza? A glória de Deus. Quando é que eu trabalho com ouro? É quando eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, no Salmo 115, versículo 1, o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O próprio Deus diz em Isaías 42, verso 8, a minha glória não darei a outrem. Mas existem muitos ladrões de glória. E quando isto ocorre, é extremamente lamentável. Meus amados, olhem, no ano passado, o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio contra 2 países. O primeiro foi o Japão. Por quê? Porque os japoneses patentearam um fruto que é genuinamente brasileiro, o cupuaçu. Quantos conhecem cupuaçu? Deixe-me ver. É um fruto nobre, extremamente aromático e muito, muito precioso, saboroso. Mas os japoneses aproveitaram-se de um tosquenejo, de uma dormência, de um titubeio dos brasileiros e patentearam o cupuaçu como se fosse um produto oriundo do Japão. Mas o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio e quebrou a patente japonesa. E podemos dizer que hoje o cupuaçu de fato é nosso. Na sequência, o Brasil recorreu ao mesmo organismo internacional contra a Alemanha. Por quê? Porque os alemães patentearam a rapadura. Ora, lá na Alemanha não se faz rapadura. Aí os nordestinos fizeram um lobby internacional. E o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio e quebrou a patente alemã sobre a rapadura. Então, hoje podemos dizer, a rapadura é nossa. O que é que eu quero dizer com isto? 2 países roubaram aquilo que era nosso. Primeiro o cupuaçu, depois a rapadura, mas a patente foi devolvida. Assim é a glória. Ela não pertence ao homem. Por melhor que ele pregue, por melhor que ele ensine, por melhor profissional que ele seja, por mais sucesso que ele tenha em todas as esferas da sua vida, a glória não pertence a ele ou a ela. A glória tem uma patente, ela pertence a Deus, o nosso Senhor. Letra B, prata, é símbolo de redenção. Quando é que eu trabalho com a prata? É quando eu ganho almas para Cristo Jesus.
Nos dias de Paulo havia os mercados de escravos. E os escravos ficavam naqueles tablados chamados de catastas, expostos como se fosse um produto comum e vulgar. E haviam pessoas misericordiosas que frequentavam aqueles mercados de escravos. E se compadeciam do sofrimento daqueles que estavam ali cadavéricos e magérrimos, sofridos. Mas para que eles pudessem ser libertos, essas pessoas deveriam pagar o seu resgate. Não tendo dinheiro, o que é que muitos faziam? Convidavam ricos senhores, que então pagavam o resgate, e muitos escravos eram, portanto, libertos. Trabalhar com a prata é isto. Quando eu olho para o mundo, eu entendo que, respeitosamente, o mundo representa um verdadeiro mercado de escravos do pecado. Eu não posso redimir ou libertar o pecador. Tu não podes, mas uma coisa eu posso, tu podes e devemos fazer. O quê? Levarmos ao mundo Jesus, o rico Senhor, que com poder do seu sangue liberta e redime o pecador. Isto é trabalhar com a prata. E letra C, pedras preciosas. Simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando eu permito que o Espírito Santo seja Senhor da minha vida. Quando eu sou guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, quando eu sou cheio do Espírito de Deus. Amém? Esses três materiais são nobres. Quem trabalhar com eles, além da salvação, terá direito aos galardões. Na sequência, os materiais de segunda qualidade. Qual é o primeiro? Letra A, madeira. O que é que a madeira representa? A natureza humana. Olhem, tem muita gente trabalhando apenas com a madeira no reino de Deus. E com isto conserva a natureza humana, egocêntrica, pernóstica, vaidosa, às vezes uma natureza explosiva, crítica em demasia. É isto. Tem gente assim, lamentavelmente. E estas pessoas sofrem e fazem muitas outras pessoas sofrerem também. São pessoas que trabalham apenas com a madeira, então conserva a natureza vaidosa, egocêntrica, explosiva, vesuviana, a natureza humana. Em Goiânia, nós tínhamos um irmão, por questão ética, é óbvio, eu não vou mencionar o seu nome, e ele era interessante. Ele sempre dizia, eu sou muito crente, mas não pise no meu pé. Ora, então não é muito crente. Algo está errado nessa declaração. E eu sempre procurava aconselhá-lo a ter uma mudança de comportamento. E ele carregava um enorme facão debaixo do banco do seu carro. Ele o denominou como ponta direita. E para onde ele ia, o facão acompanhava. Certo dia ele contornava a praça cívica no coração da nossa cidade por volta de 22 horas. E por ali passava um outro obreiro do nosso templo central, onde ele também congregava. E este obreiro, passando por ali com a sua esposa de carro, o fechou. É óbvio que não foi nada proposital. E quando o obreiro fechou, este companheiro de ministério disse a si mesmo, me fechou, tem troco, eu vou atrás dele agora. Mas ele não sabia que quem o fechara era um companheiro que se assentava ao seu lado, no mesmo púlpito da mesma igreja, e partiu no seu encalço, e sobe, desce, vira e vai, e sobe, desce, vira e vai, e sobe, desce, vira e vai. Aí o pobre servo de Deus na frente falou para a esposa, mulher, ore, porque o homem vem furiosamente contra nós lá atrás. Mas eis que eles chegaram num semáforo de 3 tempos, e o semáforo acusou que eles tinham que parar. Vermelho, que horror! O pobre servo de Deus parou o carro, e na sequência veio o valentão. Mas quando ele abriu a porta, tirou o facão e bateu no asfalto, aquilo foi realmente tétrico e apavorante, porque é como se soltasse fogo. O pastor olhou pelo retrovisor e o reconheceu, disse, não precisa mais orar não, viu minha companheira? Por quê? Tu viste anjo? Não, porque eu já reconheci quem é a pessoa que veio. Aí ele veio correndo na direção daquele que o fechara, e quando chegou diante da sua porta, o pastor abaixou o ouvido e disse, a paz do Senhor, meu irmão. O facão caiu para um lado, ele ficou do outro, disse, fazer o quê? A paz do Senhor, olha. O que é que eu vou fazer agora? Onde é que o senhor vai com este facão, nesse horário? Ele disse, olha, você não vai acreditar, mas o meu cunhado tem uma chácara na saída da cidade, e tem um enorme cacho de bananas, e ele me deu esse cacho de bananas,
e eu não consigo cortá-lo sozinho. Aí eu reconheci, estou dando jogo de luz, estou buzinando, estou virando, e você não me atende, você não percebe que sou eu. Ele disse, olha, eu não tenho tempo para cortar a caixa de banana, e amanhã nós vamos conversar na igreja, viu? Paz do Senhor, fica com Deus. No dia seguinte ele me telefonou e disse, aprendi a lição. Que vergonha, que sessão de humilhação. Eu vou sepultar o ponta direita. 3 dias depois, ele estava na sua casa, lendo a revista da Escola Bíblica Dominical, e sofreu uma parada cardíaca, e veio a óbito, faleceu, mas corrigiu-se antes, e com certeza foi para a glória eterna de nosso Deus. Vire a página comigo, página 16. Letra B, feno, representa aquilo que é seco, sem renovação. Irmãos, existem muitas pessoas assim, respeitosamente falando. Elas estão inseridas no seio da igreja, mas não buscam renovação. Elas acostumaram-se com o limite em que chegaram. Estão vivendo apenas o trivial, o comum da fé. Não partem para novos desafios. Estabeleceram essa linha limítrofe, estão satisfeitas com esta condição e não buscam a renovação, o que é, sobretudo, extremamente lamentável. Olha, lá em Goiás, nós gostamos muito de pipoca, tal qual vocês aqui no Rio. Principalmente no mês de julho, o consumo de pipoca aumenta e muito. Mas pipoca moda antiga é mais lindo de se fazer e de se comer. É ou não é, irmãos? Você coloca o milho de pipoca na panela, com um pouquinho de óleo no fundo, aí você ouve aquele barulho nostálgico estourando, não é? Quando então o barulho cessa, você abre a tampa da panela, eis que está ali a pipoca maravilhosa e branca, convidativa sobretudo. Você coloca aquilo numa travessa, mas eis que lá no fundo da panela ficam aqueles milhozinhos que não estouram. Nós lá denominamos como piruá, é o milho que não estoura. Tem muita gente assim no seio da igreja, enquanto muitos estouram como a pipoca, eles estão compenetrados igual o piruá, não recebem poder, não dão glória, não se alegram, não louvam, não participam do culto. Mas aqui eu não vejo nenhum piruá, eu vejo pipocas estourando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Letra C, palha, representa a ausência de estabilidade. Irmãos, existem muitas pessoas que não têm estabilidade na fé. Existem pessoas que vivem de altos e baixos, fluxos e refluxos, aclives e declives. Tem muita gente que numa semana está em quinta, na outra semana está em segunda. E olha que talvez numa outra semana possa talvez engatar a marcha ré. Existem pessoas que não têm uma programação de vida. É preciso ter constância, ter firmeza, ter tenacidade. Precisamos ter estabilidade na fé. Precisamos estar firmes, estarmos na presença do Senhor, com o coração pronto para servir a Deus, com a disposição de fazer a sua obra, quando tudo é favorável, mas também quando os ventos contrários batem contra nós. Em nome de Jesus, vamos mostrar firmeza, estabilidade na fé. Muito se assemelha ao canguru. O canguru é aquele marsupial muito comum lá na Austrália, lá na Oceania. O canguru é o rei do pulo, ele pula e cai, pula e cai. Tem crente assim, pula hoje, cai amanhã, pula amanhã, cai depois. Mas aqui eu não vejo nenhum crente que se assemelhe ao canguru. Eu vos vejo como a águia voa, 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 simbolizando viva comunhão com Deus. Eu te vejo voando, meu irmão, em nome de Jesus. Deus é contigo, louvado seja o nome do Senhor. Quem trabalhar com esses 3 materiais de segunda qualidade poderá ser salvo. Usando o singular, a Bíblia diz que o tal, porém, será salvo como alguém que escapou de um incêndio. Quem escapa de um incêndio não leva nada. Não dá tempo nem de levar a fotografia da sogra. Nada, absolutamente. E vai ser salvo de mãos vazias, não tendo direito aos galardões. Na sequência, as recompensas de cada um. Leiam comigo quais são as coroas que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos lá? Só o que está em negrito. Letra A. Letra B. Letra C. D. E.
Finda-se, portanto, o tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão os galardões da parte do Senhor. Sequencialmente entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A Bíblia inicia sua maravilhosa narrativa com o casamento entre Adão e Eva. E finda sua perfeita e irreparável narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, e a sua noiva, que será formada pela igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos às considerações sobre as bodas do Cordeiro. Todos lendo comigo, letra A. Será um fato sucedendo a outro fato. Lembremos-nos, primeiro ocorrerá o arrebatamento da igreja, logo na sequência passaremos pelo tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão os galardões, e sequencialmente entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro. Letra B, vamos ler juntos? A noiva... Os santos do Antigo Testamento vamos ler João capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Muito bem, quando se fala sobre as bodas do Cordeiro, se fala de um casamento real, mas de ordem espiritual, onde o noivo será o Senhor Jesus, e a noiva, com exclusividade, vai ser composta pela igreja. A igreja nasceu após a obra vicária de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário. Agora vejam bem, os crentes das antigas dispensações não vão integrar a noiva, mas estarão ali em nosso casamento com Jesus, mas numa condição diferenciada, como convidados especiais. Eles são chamados de amigos do noivo. Veja que linda é a sua posição. Você vai integrar a noiva de Cristo Jesus, o Senhor. Letra C, vamos ler. Haverá grande alegria durante a cerimônia. Eu nunca vi casamento triste. Casamento no plano e na vontade de Deus é sempre marcado por grande alegria. Agora, casamentos como o que nós vimos aqui ontem, que envolvem seguidores do reverendo Moon, a tristeza, o espanto, a indiferença são frequentes. Se há alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que há de se manifestar em nosso casamento com Jesus. Casamento este que vai ser grandioso, inigualável. Alegria do Pai, alegria do noivo, alegria do Espírito Santo, alegria da noiva, alegria dos anjos e dos convidados especiais. Grande alegria em nosso casamento com Jesus. Letra D, só vocês lendo. O dia da ceia do Senhor é o dia mais importante de nossa fiel liturgia prestada a Deus. A ceia do Senhor é a segunda grande ordenança de Cristo à sua igreja. A primeira é o batismo em águas. Agora vejam, a ceia confirma a nossa comunhão com Cristo Jesus. No dia da ceia, nós nos preparamos de uma forma especial. E na noite da ceia, ou na manhã da ceia, seja qual for o horário ali estabelecido pelo pastor da igreja, nós estamos ali atentos a tudo que se desenvolve naquela liturgia fantástica. O pastor ministra aquela palavra maravilhosa e na sequência diáconos e diaconisas caminham em nossas direções com o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice com suco da vide que simboliza o sangue expiatório do Senhor. Comemos o pão e tomamos o cálice lembrando de Jesus. A ceia é fantástica porque ela é um memorial. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Todas as ceias que participamos aqui foram fantásticas e todas as demais ainda o serão. Porém, nas bodas do Cordeiro, participaremos de uma ceia muito mais sublime e gloriosa. Por quê? Porque aqui participamos da ceia do Senhor lembrando de Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus. Cante.
Que horas de vida tão doces para mim. Então aqui você participa da ceia do Senhor lembrando de Jesus, pensando em Jesus, mas lá nas bodas do Cordeiro tu participarás de uma ceia diferenciada, olhando para Jesus face a face como Ele é. Aplauda o nome de Jesus desta noite, Ele é maravilhoso e inigualável.